Opa, e aí galera, suave? Hoje vim aqui pra trazer o vídeo do Daniel Leite sobre Ben 10, claro, né? O canal dele é de Ben 10, né? Sobre se o filme do Ben 10, Corrida contra o Tempo, fosse feito em animação. E pra mim, eu tenho esse filme com uma memória bastante afetiva sobre Ben 10, porque eu via muito esse filme na minha infância e pra mim eu gostava pra caramba. Hoje eu percebo que o CGI disso não era muito bom. Muitos vão falar que esse filme é tosco, mas pra mim não é tosco não. Bora ver o que eu ia falar sobre esse vídeo. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês como seria Ben 10 a corrida contra o tempo no estilo do cartoon da série clássica, do Ben 10 clássico. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se Interessante inscreve esse e tema, hein? bora pro vídeo! Bom, galera, como sabemos, Ben 10 A Corrida Contra o Tempo foi o primeiro filme em live action de Ben 10, ou seja, o É, primeiro verdade. filme feito com atores na vida real e utilizando CGI para fazer os alienígenas, que é assim, galera, todos nós temos essa piada, né? Todo mundo da internet fala sobre isso, que os live action de Ben 10, tanto esse quanto também o Invasão Alienígena, são filmes que o orçamento não é muito bom, né? Basicamente assim, o CGI dos aliens não ficou muito bom. Pior que pra mim, na minha infância, eu gostava desses filmes, né? Hoje eu vejo que não é. Que o CGI não é bom, mas na minha infância eu gostava. E tudo, mas assim, uma coisa que a gente tem que concordar é que a história do Ion do Corrida contra o Tempo é uma Verdade, história muito muito boa, boa. galera. Tipo assim, é porque Ben 10 em si tem conceitos muito massa, muito bem construídos. Se você Demais. pensar, né, que o Ion, ele é um vilão, que ele é praticamente o próprio Ben daquele universo, né, só que do futuro, que viajou no tempo, há aquele paradoxo de Bootstrap, né, onde ele Sim, criou a sua verdade. própria origem. Ele viajou no tempo, voltou no tempo para adicionar o seu próprio DNA através dos seus poderes de manipulação de matéria para adicionar assim o DNA croniano no Omnitrix, fazendo com que aquele Ben se transformasse no Ion, né, uma cópia exata do vilão. Mas até que foi confirmado, né, recentemente, em 2025, né, que saiu o script do filme, né, falando que realmente o Ion e aquele Ben são o mesmo, são a mesma pessoa. Também, galera, Caraca. tem uma afirmação do próprio Duncan Royal que ele falou, né, sobre a questão do Ion ser praticamente 90% o Ben de Corrida contra o Tempo corrompido e 10% o Ben de Corrida contra o Tempo normal. E aí toda essa história bem Ixi. complexa do Ion, cara, isso pra mim é uma das melhores coisas Então o Ben vai passando o DNA dele, aí volta. Então o DNA tá constantemente sendo corrompido? desse filme, entendeu? Essa questão da história, do conceito do Caraca. personagem, do vilão. Agora, em relação ao filme em si, eu acredito assim, galera, que se fosse em animação, ia ser muito melhor, sabe? Se fosse uma animação bem no estilo do filme do Segredo do Omnitrix, com aquela qualidade e o traço que todo fã é acostumado em Pior que Ben é 10, que é o verdade. traço do Ben 10 clássico, né? Assim, em relação a como seria, onde eu encaixaria, né, se fosse eu, né? Onde é que eu encaixaria essa história no Ben 10 clássico, no caso como tem a questão do Ben estar na escola e tudo, e também por ser uma realidade alternativa, seria basicamente especial, né? Após os eventos do Segredo do Omnitrix, do jeito que realmente o filme é, né? Que é um filme. Aí ele volta pra casa, no caso depois das férias, já tendo o Minitrix. E seria isso aí. Ele voltando pra escola por um tempo. No caso, seria exatamente depois dele entregar o bolo pro avô Max. E ele andando com a prancha, né, ali. Encaixa. Filme de realidade alternativa. No caso, na época que foi lançado, ele era canônico, né? Tanto que o episódio Adeus e Já Vai Tarde, ele é um episódio What If, né? Que conta a história do Ben, como seria se as férias do verão do Ben tivesse acabado. Aí ele ia voltar à escola, a Gwen ia estar estudando com ele na mesma sala e tudo. Só que todos, através do Cast JT, iam saber do segredo do Ben. Você vê que em Corrida contra o Tempo isso não acontece. Na linha do tempo original, né, do Ben, a gente sabe que Cast JT, eles não
não descobriram na infância sobre o segredo do Ben e o Omnitrix. Isso acontece lá em Força Alienígena, né? Tanto que muitas pessoas se confundiram, né? Se questionaram, porque é que o Cash não sabia que o Ben tem o Omnitrix em Força Alienígena, né? Porque assistiram no clássico o Cash e JD descobrindo lá em Adeus Já Vai Tarde, juntamente com os pais do Ben, e aí em Força Alienígena ele descobre de novo, né? Até no episódio de Castigo. É o episódio que é justamente sobre isso, mostrando os pais do Ben descobrindo o segredo do Ben, do Omnitrix, sendo que no clássico o pai do Ben tinha visto, né? O Ben se transformando. Caraca, agora eu não me lembro. Lá no filme do... Um filme de 3D de Ben 10. Lá que o Omnitrix dá um erro por causa de um golpe da Gwen. Aí o Azimuth, no caso, tem um vilão aí que aparece e no final é descoberto que era o Azimuth, um vilão gigante. Nesse filme, os pais dele não descobrem que ele tem o Omnitrix? Esse filme é canônico. Ué, agora fiquei confuso. Até o Vilgax aparecendo ali, mas é porque justamente o episódio Adeus Já Vai Tarde era um episódio não canônico, né? Um episódio do What If. Mas o Corrida Contra o Tempo ele foi sim planejado, né? Pra fazer parte do Prime, porém foi feito o retcon de Supremacia Alienígena que acabou transformando em uma realidade alternativa, ou seja, o Ben nunca enfrentou o Ion, né? Naquele momento, o Ben Prime ele conheceu o Ion em Supremacia Alienígena, assim, cronologicamente, considerando o Omniverse, né? Retroativamente e cronologicamente, o Ben conhece o Ion com 11 anos, né? A gente considerando um episódio bem de novo, né? Só que aquela questão, né? Ele acabou se esquecendo daquilo e tudo, então a gente considerar o Ben, ele conhece o Ion ali, né? A supremacia alienígena, e o universo ele já tá familiarizado com o Ion e tudo mais, mas o Corrida Contra o Tempo nunca aconteceu. Mas no caso, na época ali do... Mas nesse caso, ele tá teorizando como que poderia ser possível, né? Ele ter conhecido. E se faria sentido, né? clássico, né? Se fosse pra ser um episódio especial, uma coisa assim, ou até um filme. No caso, se fosse um episódio especial, eu faria também como se fosse um what if, considerando que é uma realidade alternativa. Quem sabe até uma continuação dos eventos de Adeus Já Vai Tarde, né? Só que isso, como não era um filme, então acredito que muitas partes dava pra resumir, né? Tipo, algumas coisas que eles fazem pra prolongar, porque justamente é um filme. Ou alguns detalhes, né? Que só em filme tem, principalmente em live action, né? Que é a questão por conta do orçamento, ter menos aliens, né? E aqui como a gente teria a animação, o estilo de arte do clássico, né? Então seria muito mais Teria mais apresentável para aliens. nós. Aí Mais, até a gente poderia ver mais aliens alienígenas, apareceriam. a gente poderia ver aqui mais alienígenas em ação, até Sim, lutando sim. contra o Ion. Imagina, galera, uma cena como se passaria depois do clássico, o Ben teria aliens adicionais como o Iden, como o Mega Olhos, o Glutão. Imagina Pior o que Ben usando verdade, ele teria muito mais aliens do que o normal. Mais de 10 aliens. um desses pra lutar contra o Ion, sabe? Aquela cena que o Ion acaba perseguindo o Ben, que o Ben não conseguiu ativar o Calma aí. Omnitrix, aí ele vai de bicicleta, aí o Ion persegue ele com um carro. Imagina se o Ben, isso em animação, o Ben se transformando, sei lá, no Iden, aí ele se multiplicando, se dividindo pela cidade, o Ion perseguindo ele através daqueles servos que ele tem, ou usando os poderes temporais Faz dele, sentido, né? Se seria massa multiplicando demais. ali, fazendo ilusões e tudo, né? Pra confundir o Ben e tudo. É uma luta que, assim, Iden versus Ion é uma luta que de certa forma aconteceu em um universo que foi muito rápido, né? A gente nem viu assim direito, mas que ia ser interessante a gente ver isso num Corrida Contra o Tempo sendo em Verdade. animação, né? Seria interessante. Mas assim, Demais. imaginar em desenho, a gente já pensa assim, como é que seria, assim, o post, né? Bom, temos artes, né? Sobre como é que seria mais ou menos, né? Temos essa arte aqui que eu achei muito legal, que pega justamente esse traço do clássico, né? Mostra até o Ion, né? Verdade. Feito, assim, Caraca, num visual do desenho do clássico. que arte maneira. Eu achei a arte desse Ion aqui, da aparência desse Ion, insana demais. Ele tá muito sinistro. Eu acho que fica muito bonito ele assim, ele combina muito, é um vilão assim que combina o visual dele assim pra vilões da época do clássico, sim. Então ver ele nesse estilo de desenho fica muito legal. Mas também temos até um post, né, que é justamente o mesmo post do Corrida Contra o Tempo, a diferença é que é no estilo de Omniverse, eu acho que ficou bem legal ali, né, os aliens no visual do Derek, Eu o acho traço do que pra Derek, mim né. seria melhor na arte de... nos traços do clássico, né? Porque Corrida contra o Tempo se passa no tempo do clássico. É o que eu acho. O universo acho que ficou muito bom. Temos até mesmo cenas, né, galera? Vai estar os artistas, o link aí tudo na descrição, beleza, galera? Mas temos essa cena aqui que tem até o diálogo, né? Tem um quadrinho, né? Eles usam. Será que tem um quadrinho inteiro sobre esse filme feito que replicaram um filme em quadrinho? Será?
usaram até assim uma parte da cena, né, do filme mesmo, né, para ilustrar aqui. Eu acho que ficou muito bem feito, mas pra mim assim as cenas que ganharam mesmo assim, que ficaram muito bem representadas, essas duas cenas que eu tô mostrando aqui, que basicamente é o Ah, não, mano. Olha isso, caraca. acertem do clássico, né, com cenas do Corrida contra o Tempo, né, cenas que apareceram de fato no filme, né, como essa cena do Ion segurando bem pelos ombros ali no final do filme, né, mostra até aquele encanador que é o diretor da escola do bem, né, o diretor White, né, ali atrás, ele, como seria em desenho, né, e também dessa cena que eu achei muito engraçado quando eu vi, que é o besta O pegando besta segurando a Gwen, batendo no Ion. Intancável. a Gwen e tacando no Ion, né, que é uma coisa que realmente acontece no filme, não sei se vocês perceberam, mas isso Cara, que pior que eu não me lembrava dessa cena. Do bem usando a Gwen. acontece, né? O besta, ele pega ali a Gwen e taca no Ion, né, pra derrotar ele no final. E também tem um detalhe, galera, que só tem na versão live action, né, e é mostrar, assim, os personagens, né, como não são desenhos animados, né, eles acabam mudando de roupa, né, porque na vida real a gente não usa a mesma roupa todo dia. Isso é representado justamente no Corrida contra o Tempo. Também tem artes, né, que mostra aí o Ben no desenho, só que com as roupas ali que o Aí, ator, né, que o personagem esse é do um ponto que seria interessante. Se nesse filme, pelo menos, mostrasse o Ben trocando de roupa, né? Ben apareceu lá no filme do Corrida contra o Tempo, que eu achei que ficou muito bom, galera. Mas comenta aí, vocês acham que ficaria mais legal esse filme? Pior que eu acho, porque assim poderia acrescentar mais coisas à história, tipo mais aliens. Então, é isso. Pra mim, só pra acrescentar mais aliens poderia melhorar mais a história. É o que eu acho. Ele fosse em desenho, né, no estilo de E arte, também mostrar um pouco dele como seria a interação dele na escola, se isso realmente tivesse acontecido. Se para mim acrescentaria mais a vida social do próprio Ben, né? É o que eu acho. ali do clássico, né? Comenta aí o que é que você acha, como é que seria pra encaixar ele na história. Como eu já falei, eu concordo com o que você falou, Daniel Leite. Encaixaria perfeitamente na cronologia que você botou. E pra mim seria bom exatamente por isso, os pontos que eu falei. Além de ele ter mais aliens, poder aparecer mais aliens, muito mais aliens do que apareceu no filme, iria desenvolver mais a vida social e escolar do Ben, né? Ali no clássico, né? E também como é que vocês gostam desse filme, se vocês acham, assim como eu, né, que a história do Ion é muito legal. Eu gosto por memória afetiva e pelo que ele falou aí. Eu gosto do Ion, do contexto do personagem, eu gosto. Ou não, vocês acham que não tem sentido, que é muito tosco, não sei o que, deixa aí nos comentários. Eu gostei, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Daniel Leite igual eu. E é isso aí, até a próxima. Falou.